Bom, uma boa noite a todas as professoras, a todos os professores que estão aqui conosco hoje para mais uma aula do curso de formação, do curso de capacitação de professores e professoras do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, nosso querido programa TJC, programa desenvolvido pela Matra 10, Associação dos Magistrados da Justiça e Trabalho da 10ª Região. E hoje nós vamos dar continuidade, então hoje já vai ser a 5ª aula desse curso. Começamos a falar sobre o trabalho da mulher, depois estudamos um pouco a evolução do direito do trabalho perante o Supremo Tribunal Federal, como que foram as decisões do Supremo nesse tema. Depois passamos a falar do trabalho infantil, os dilemas, né, os mitos, os problemas que envolvem o trabalho infantil no Brasil. Em seguida, falamos sobre o trabalho em plataformas e aplicativos, que é uma nova realidade, uma realidade muito, muito premente nos dias atuais. E hoje vamos falar também de um tema que é novo, né? O curso de capacitação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, ele por muitos anos ele teve um conteúdo mais tradicional, falando dos direitos trabalhistas básicos, férias, horas extras, aviso prévio, enfim, e que são importantes. Os professores e professoras, os senhores verão, quando receberem a cartilha do curso, melhor dizer, a cartilha do programa, uma cartilha muito simpática, feita em quadrinhos e tal, que ela trata desses conteúdos, e nós poderemos tirar dúvidas sobre eles também. Mas nós sentimos a necessidade de falar sobre outros temas. E aí, o nosso tema de hoje é um desses temas que surgiu dessa necessidade dos novos tempos, que é a questão do teletrabalho. O teletrabalho, ele era uma realidade antes da pandemia, mas não era uma realidade tão substancial e tão problemática. Era uma coisa realmente excepcional. A lei já tratava do teletrabalho, mas não era realmente um problema. Mas aí veio a pandemia e milhões de trabalhadores brasileiros começaram a atuar em teletrabalho, com todos os desafios disso. E aí, quais são os direitos que essas pessoas têm? Quais são as obrigações? É a mesma coisa de um trabalho presencial? Não é, né? Então, a gente sentiu essa necessidade. E para falar sobre isso, hoje nós estamos muito bem assessorados, porque nós convidamos um colega que é o presidente da Matra 10, é o juiz Cristiano Siqueira de Abreu e Lima. O colega Cristiano, ele é juiz auxiliar da 11ª Vara do Trabalho de Brasília. Ele é juiz, depois ele vai confirmar a data, eu acho que desde 2005, aqui, se não me engano, né, Cristiano? Então, é um juiz bastante experiente, é professor universitário, então ele tem muito dom, aquele dom da clareza, da calma, da tranquilidade, né, didática do professor, né? E agora, desde maio, ele é o presidente da Matra 10, como foi eleito com uma votação muito expressiva, uma votação, nossa primeira votação eletrônica na nossa história, e está aí com o desafio de conduzir a associação no biênio 2021-2023. Então, por isso nós o convidamos, eu tenho certeza que vai ser uma aula gostosa também, que vai trazer reflexões, eu acho que esse é um assunto que depois, para trabalhar com os alunos, é um assunto que vai render pano para manga, né? Porque é um assunto muito do dia a dia. É um assunto até nosso, a gente estava conversando, eu e o Cristiano aqui, mais cedo, eu tenho certeza que é de vocês, professoras e professores, né? Porque também porque eles têm essa maioria em teletrabalho, né? Então, dá tanta dúvida, questionamentos, limites, é tanta coisa interessante. Então, agradecendo muito, Cristiano, por você ter aceito o nosso convite. Nós aqui do TJC estamos muito honrados com a sua presença. Eu passo a palavra para você e já alerta as professoras e os professores que depois a gente vai abrir para perguntas orais, escritas, como bem entenderem, tá bom? Cristiano, por gentileza. Muito obrigado aí pela recepção, Audrey.
Para mim é uma satisfação muito grande participar do TJC. Eu já tinha participado alguns anos atrás e, enfim, né, depois eu acabei não participando mais e retomar a minha participação e eventual contribuição a um programa tão importante, assim, me dá uma alegria muito grande. Tá? Eu gostaria de cumprimentar todas as professoras, todos os professores, com muito entusiasmo, porque realmente eu entendo e acredito que o TJC é um programa que pode, de alguma forma, modificar e transformar a vida de alguns dos nossos alunos, se não todos, mas de alguns. E aí eu já queria compartilhar a minha tela, porque eu vou contar. Eu só não conheço muito o Zoom, então eu estou meio perdido aqui, Aldra. Eu estou compartilhando a tela, mas Aí não a... ele vai perguntar para você escolher qual tela. Pronto, eu acho Isso. que consegui compartilhar. Sim, aí agora, Cristiano, eu sugiro para você colocar naquela opção lá embaixo, tá vendo que tem, onde você aumenta, tá assim, 91%, tá vendo que tem um íconezinho, você passou por ele aí, ó. Não, não, é um que parece, é mais à sua esquerda aí da tela. É Esse aqui? isso aí, que aí ele coloca em modo de apresentação, fica mais bonito, tá vendo? Tá. Adorei essa foto. Desculpa, eu tô rindo. Tá. Acho que eu me identifiquei, sabe? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, corremos esse risco em algum momento, né, quando participamos aí dessas sessões telepresenciais, né? Possivelmente um de nós, não sei se está nesse nível, mas está algo, né, semelhante a isso, né? Quem sabe até eu, mas vamos lá, vamos seguir. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar propriamente aí na questão relacionada ao teletrabalho, é que eu tive uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo impactante, quando eu era criança, né, e que transformou minha vida, né? E eu acho que o TJC, de alguma forma, pode ter esse mesmo tipo de efeito na vida de algum aluno. Essa figura, né, eu acho que a Audrey não conhece essa história, então vai ser novidade para ela também. Esse daqui é o Cristiano, mais ou menos com 9 anos de idade, no colégio. Né? Não me lembro que série que era, 9 anos, possivelmente terceira série. E isso era um teatro que foi feito a respeito de um livro que chamava O Jacarezinho Egoísta. Era alguma coisa assim, eu não sei se exatamente esse é o título. Basicamente, a gente precisava representar o julgamento desse jacarezinho, que ele simplesmente impedia que os outros animais bebessem a água, né? E com isso, né, foi feito um julgamento a respeito da conduta dele, e eu acabei participando na condição de juiz. Foi uma experiência muito singela, mas o suficiente, né, na minha inocência de criança, de colocar na cabeça que eu queria, né, ser juiz um dia. Isso ficou, né, adormecido, né, na minha mente, né? Obviamente, eu me tornei adolescente, enfim, e na hora de optar por fazer direito, né, de alguma forma influenciou, mas eu tinha outras opções, mas estava lá, né, a sementinha, porque foi uma experiência muito interessante, porque, bem ou mal, a gente buscava, de alguma maneira, fazer justiça naquele momento, né? E aquilo ficou latente em toda a minha formação, até efetivamente optar por ser juiz, por estudar, me dedicar e fazer o concurso. Então, eu acho que assim, esse projeto, né, o TJC, ele tem diversos efeitos, diversas
incidências na vida dos alunos, mas se a gente conseguir, de alguma forma, sensibilizar um ou outro, eu acho que já valeu a pena, né, do tempo dos senhores que estão se dedicando a este projeto, né, abrindo mão de atividades pessoais, particulares, enfim, né, com a família, de lazer, todo mundo trabalha, todo mundo fica cansado, então é só para, de alguma forma, incentivá-los e mostrar toda aqui a minha satisfação, né, e o meu reconhecimento do trabalho que vocês estão executando junto à Matra 10. Tá? Então, eu só queria, de alguma forma, mostrar isso para vocês, que, pelo menos no meu caso, uma atividade lúdica dessa foi assim determinante né, para o que eu sou hoje em dia. Aldre, fica muito ruim se eu diminuir ou consegue se ver? O que está se vendo agora? São duas telas ou uma tela só? Não, a gente vê você pequenininho, uma tela, né? Eu até aumento aqui você, mas e ver a tela principal, que é a apresentação, entendeu? Tá bom, mas aí você vê essa coluna do lado aqui também, né? Sim, sim. Tá, não, beleza. Porque aí, então, se você quiser colocar naquele outro modo, aí fica maior, entendeu? Tá, entendi. Não, vamos deixar aqui que eu gosto de ver a coluna do lado para eu poder mexer à vontade. Não, tudo bem. Tá bom. Aqui a minha fala vai ser uma fala, vou tentar, né, de alguma forma, falar da maneira mais simples possível para que todos nós possamos entender, tirando o juridiquês aí, digamos, deste assunto, porque existem realmente algumas particularidades que a gente precisa prosseguir. Mas eu acredito que, em um primeiro momento, é muito importante a gente entender efetivamente o teletrabalho. Né? Como o Aldre bem colocou na apresentação, o teletrabalho ele não é novo, não é algo novo, mas claramente com as medidas, né, de isolamento necessárias ao combate à pandemia, o teletrabalho ganhou uma dimensão muito significativa na vida das pessoas. É importante também a gente perceber que o teletrabalho não foi a solução única, né, para os empregadores, porque existem determinadas atividades que não comportam teletrabalho. Né? Então, por mais que o teletrabalho passa a ser atualmente uma realidade muito significativa na vida profissional de algumas pessoas, existem outras que não exercerão teletrabalho porque a natureza das atividades que elas exercem não comporta esse tipo de modalidade laboral. Mas, mesmo assim, né, me parece que o teletrabalho passa, né, talvez em virtude de ser catalisado por essas medidas relacionadas à Covid, passa a ser uma realidade que não tem mais volta. Né? Eu acho que agora a incidência de teletrabalho nas empresas, né, em alguns tipos de ocupações, vai ser algo muito mais significativo. Pois bem, então, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o que é o teletrabalho? Bem, todo teletrabalhador, uma segunda pergunta que me parece importante, todo teletrabalhador é empregado? E eu vou começar a responder a segunda. Não necessariamente. Né? Nem todo teletrabalhador será um empregado. Existem determinados trabalhadores que, de alguma forma, se utilizam desses mecanismos, né, de comunicação, de informática, e não serão considerados sequer empregados.
Mas existe também uma parcela significativa desses trabalhadores que se enquadrarão nessa modalidade mais própria, né, da justiça do trabalho que nós atuamos, que é a de emprego. E aí vai a grande diferença, né, entre trabalho e emprego, entre um trabalhador e um empregado. O trabalhador é todo aquele que presta, né, ou despende, melhor dizendo, uma energia física ou mental com uma finalidade produtiva. Então, nós temos trabalhadores, né, os profissionais liberais, os trabalhadores voluntários, os trabalhadores eventuais, os servidores públicos estatutários, e temos também, né, os empregados que são regidos pela CLT, cujos direitos estão previstos, digamos assim, na consolidação das leis do trabalho. Então, o que a gente pode estabelecer aqui é uma relação de gênero-espécie entre trabalho e emprego, entre trabalhadores e empregados. Né? Trabalho é o gênero da qual uma das espécies é o emprego. Então, aqui também, quando falamos de teletrabalho, a gente precisa, né, de alguma forma, fazer essa distinção. Às vezes tem pessoas, profissionais liberais, né, trabalhadores autônomos, que prestam serviços utilizando esses mecanismos aí de informática, de computação, usando a internet, fazendo, né, o que às vezes o mercado chama de freelancers, né, e caminhando essa prestação de serviço por esses mecanismos, né, telemáticos. Esses, né, não serão objeto, digamos, do nosso estudo mais específico, porque nos dedicaremos aos teletrabalhadores que são empregados. Agora, é importante nós observarmos que, durante muito tempo, houve uma discussão se era possível um empregado exercer o teletrabalho. E aí, senhores, eu não sei se em cursos anteriores vocês conseguiram identificar a diferença entre um trabalhador, por exemplo, autônomo e um empregado, né? A CLT ela estabelece aí requisitos muito específicos para que um trabalhador seja considerado empregado. E aí, assim, para lembrar de uma maneira muito fácil, é só lembrar do Snoopy, né? Aí o nosso Snoopy vai ser um Snoopy não com digamos, a escrita tão perfeita na língua inglesa, vai ser um SNOP, né, que são os 4 elementos básicos do vínculo empregatício. Para que seja um empregado, precisa-se ter subordinação, não eventualidade, que a gente poderia traduzir de uma maneira singela para habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Né? São esses 4 elementos que faz com que um trabalhador seja considerado um empregado. E por que isso é importante, pessoal? É importante porque apenas os empregados terão os direitos previstos na CLT, terão os direitos, né, da Constituição Federal. Então, quando a gente fala num trabalhador, por exemplo, autônomo, ele não tem como direito, né, horas extras. Ele não tem como direito um aviso prévio, ele não tem o FGTS, ele não tem férias. Ele pode até, por conta própria, se dar férias, mas ele não vai ter férias pagas, por exemplo, pelo tomador de serviço. Ele não vai ter um 13º pago, em princípio, pelo tomador de serviço. Então, por isso que essa distinção entre, né, trabalhadores autônomos e empregados é relevante, né? Porque quando nós agora, né, falarmos de teletrabalho a partir, né, deste momento, a gente vai estar falando do teletrabalho de empregados que possuem esses direitos, tá? Que possuem esses direitos. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou claro? Porque eu tive que dar assim, eu levo quase que 2 aulas inteiras na graduação para explicar essa diferença. E aqui eu estou jogando para vocês aí em 5 minutos. Tá? Mas o que eu acho que é relevante nesse momento aqui para vocês entenderem é que, à luz do artigo 7º, pelo menos da leitura, digamos, mais tradicional,
apenas os empregados, né, que prestam serviços de forma subordinada, não eventual, onerosa e pessoal, possuirão esses direitos específicos. São aqueles que têm a carteira assinada. É basicamente isso, tá bom? Alguma dúvida? Ficou claro ou, né, querem que eu explique um pouquinho mais? Não tem problema se quiserem que eu aprofunde um pouquinho. Tá bom. Então, vamos lá. E aí, o que é, então, este empregado? E aí a gente já está limitando ao empregado que exerce, né, o teletrabalho. O que é o teletrabalho, né, de um empregado que tem a sua carteira assinada? A reforma trabalhista, né, que foi de 2017, ela não, digamos assim, cria o teletrabalho na relação de emprego, mas, bem ou mal, ela, de alguma forma, aprofunda esse teletrabalho que já existia anteriormente, definindo, né, o que seria o teletrabalho. Então, o teletrabalho é aquele que é realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação, né? Computador, tablet, smartphones, internet, softwares. Agora, o teletrabalho, segundo a definição legal, não se confunde com o trabalho externo, que é aquele que, por sua natureza, é realizado tipicamente fora do estabelecimento do empregador. Então, o que seria o teletrabalho? Um exemplo, por exemplo, trabalho realizado em casa, né, a domicílio, com os elementos do vínculo empregatício, o SNUP, né, subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade, e com o uso de equipamentos tecnológicos, um computador, internet, né, um tablet, smartphone, softwares e assim por diante. Agora, o teletrabalho não é aquele que apenas é realizado em casa. Talvez o realizado em casa seja o mais fácil de a gente perceber, até em virtude deste momento que nós estamos enfrentando com a pandemia. Então, nós tínhamos vários trabalhadores, né, laborando, executando suas atividades no empregador, no estabelecimento do empregador, e, de repente, em virtude da necessidade de isolamento social, né, alguns desses trabalhadores, né, passaram a trabalhar em casa com, né, os seus computadores ou com um computador fornecido pela empresa e assim por diante. Mas, em tese, né, o teletrabalho pode ser realizado em qualquer ambiente fora das dependências do empregador, com o uso de equipamentos telemáticos. Então, algum lugar que tem internet, né? Eu costumava reparar né, quando eu viajava, né, para fora, que tinha muita gente trabalhando ali, usando a internet lá do McDonald's, usando a internet de uma biblioteca, de um café. Hoje nós temos os coworkings, né, que às vezes né, a própria pessoa ela contrata, ou a empresa contrata esse ambiente, ou aluga esse ambiente que não é efetivamente o estabelecimento do empregador, né, mas acaba se utilizando daquela estrutura para realizar o trabalho. Agora, eu falei para vocês que o teletrabalho não se confunde, em princípio, com o trabalho externo. Por quê? Não se confunde? Porque o regramento é diferente, né? E aí o legislador houve por bem separar essas duas situações, embora eles tenham como semelhança o fato de ambos serem realizados preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, há uma semelhança entre o trabalho externo e o teletrabalho, e essa semelhança decorre da circunstância de que ambos são realizados fora da dependência do empregador. Agora, quais são as diferenças entre o teletrabalho e o trabalho externo? No teletrabalho, em princípio, o labor poderia ser feito no estabelecimento do empregador, mas, por opção, é feito preponderantemente fora dele, com o uso de equipamentos telemáticos. No trabalho externo, em princípio, o labor não pode ser feito nas dependências do empregador e não há obrigatoriedade do uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, exemplo de trabalho externo que não é teletrabalho, né? O pessoal que instala antena de TV, de repente, que não tem qualquer controle né, da atividade realizada pelo empregador, aquele pessoal, de repente,
hoje em dia é muito difícil ter, né, aquele pessoal que vende de porta a porta, mas ainda existe, né, que seja empregado ao mesmo tempo, porque às vezes eles sequer são empregados porque não são subordinados. Mas um empregado que vende um produto de porta a porta que não tem controle nenhum do empregador seriam exemplos, né, de trabalhadores externos que não se confundem com o teletrabalho. E, mais uma vez, por que é importante diferenciar essas duas categorias? Primeiro, porque o próprio legislador assim o fez, e segundo, porque existe um regramento próprio para o teletrabalhador, né, que não se aplica aos trabalhadores externos. É importante também, neste enquadramento do teletrabalhador, verificar que a exigência é de que haja uma preponderância da atividade fora das dependências do empregador e o uso, né, de tecnologias da informação. Isso significa dizer que comparecimento do empregado à empresa para a realização de atividades específicas, como, por exemplo, buscar um documento, buscar uma ferramenta, comparecer à empresa para uma reunião mensal, comparecer à empresa para a realização de curso, isso não descaracteriza, né, o teletrabalho. Tá? Há a necessidade apenas de que exista uma preponderância, né, da atividade fora das dependências do empregador. Pois bem, e quais são as vantagens e desvantagens, né, do teletrabalho? Existem vantagens e desvantagens, isso me parece claro para todo mundo, né? E, às vezes, o que pode representar uma vantagem sob a perspectiva do empregador é uma desvantagem sob a perspectiva do empregado. Mas, relacionando ali de maneira bem singela e rápida, quais são as vantagens sob a perspectiva do empregado? Primeiro, a flexibilidade na sua rotina e horário de trabalho, né? Uma maior autonomia para conciliar a produção laboral com as demais atividades pessoais, inclusive possibilitando uma maior proximidade com a família, né? Agora, nem sempre isso acontece, a bem da verdade, porque se o empregador ele dá uma quantidade de trabalho muito significativa e existe uma pressão muito grande, né, para que este empregado execute essa quantidade grande de trabalho. No final das contas, esse teletrabalhador vai estar, de repente, trabalhando muito mais do que ele trabalharia com uma jornada limitada na empresa. Tá? Então, nem sempre isso acontece. Tá? Uma segunda vantagem sob a perspectiva do empregado, redução de custos com transporte, vestuário e alimentação. Mas, mais uma vez, pode ser que no caso concreto, né, ele reduza o custo não está gastando a gasolina do seu carro, né, não está precisando comprar muita roupa para trabalhar, ele se alimenta ali de uma maneira muito mais econômica em casa, né, em vez de usar o vale refeição, ele usa um vale alimentação, compra lá comida no supermercado e gasta muito menos. Mas ele pode ter, por outro lado, outros custos, num caso específico, né? A gente vai discutir quem tem a responsabilidade de custear o teletrabalho, se empregado ou empregador, mas o fato é que, se o empregador não custear isso, o empregado pode aumentar os seus custos com luz, né? Com, de repente, a necessidade de aquisição de um equipamento, de internet, assim por diante. A gente vai discutir quem tem essa responsabilidade de custeio. Eu só estou te falando que, na prática, se o empregador não fizer, mesmo estando errado, né, porque ele deveria fazê-lo, pode ser que o empregado ele tenha um custo adicional. Então, acaba compensando uma coisa pela outra, né? Ele reduz de um lado, mas aumenta os custos do outro. E sob a perspectiva do empregador, aí tem uma série de vantagens pelo empregador, né? Redução de custos de infraestrutura, né? Por exemplo, ele não vai precisar ter um imóvel muito grande, não vai precisar alugar um estabelecimento muito grande, porque são menos trabalhadores, então ele pode ter um custo menor, né? Consumo de luz, de internet, de água também pode se reduzir, né, em virtude da não presença desses trabalhadores no ambiente de trabalho, mobiliários também, transporte, pessoal administrativo, então ele não vai precisar ter muitas secretárias, ter muitos prestadores de serviço terceirizados, como o pessoal da limpeza, de segurança, isso tudo vai ser reduzido pela redução da quantidade de trabalhadores naquele ambiente de trabalho. Maior flexibilidade na organização e na gestão da empresa e da mão de obra, aumento da produtividade pode acontecer, porque aí ele só fica, né, com aquele trabalho de alguma forma, de controlar a produtividade dos empregados, então o empregado vai ter que apresentar o resultado, então fica até mais fácil para o próprio empregador.
redução dos níveis hierárquicos intermediários, possibilidade de contratação de mão de obra mais barata, né? Isso numa situação um pouco mais específica, por exemplo, ao invés de contratar um trabalhador mais caro num determinado país, ele pode até contratar em outro, né? Em que o sistema laboral seja mais precarizado e é mais barato contratá-lo, porque vai estar todo mundo interligado, né, pela grande rede aí que é a internet, independentemente dos locais onde as pessoas efetivamente trabalham. Também a gente pode ver algumas perspectivas para o próprio Estado, né? Assim, para o próprio país, né? Considerado aí o próprio Brasil. Redução de problemas com transporte na hora do rush, né? Porque aí reduz as pessoas que estão circulando, redução dos índices de poluição, facilidade na adaptabilidade de pessoas com deficiência, né? Então não vai precisar adaptar lá a empresa e isso é uma exigência legal, né? A lei exige essa adaptação para os empregadores e isso acaba não sendo necessário, não tem esse custo, enfim. E a própria União, né, não teria, União, município, a depender de qual que é o tomador de serviço, não teria necessidade dessa adaptabilidade. Agora, existe uma série de desvantagens, né, sob a perspectiva do empregado. Confusão das vidas privada e profissional, né? Dificuldade mesmo em separar, né, o que é uma atividade de casa e trabalho. E aí eu acho que, até por questões culturais, as mulheres enfrentarão essa dificuldade de uma maneira muito mais intensa, né? Imagina agora na pandemia que as crianças também estão fazendo homeschooling. Vira uma bagunça lascada, né? A pessoa está trabalhando, vai ter que dar assistência aos filhos que estão, né, de alguma forma precisando ali daquela assistência para a escola, e aí acaba gerando aí uma dificuldade muito grande, tá? Pode haver um prejuízo ao direito à desconexão, né? E aí o que é o direito à desconexão? É o direito que todo trabalhador tem de se desconectar das suas atividades laborais, né? Por isso que há uma limitação da jornada de trabalho prevista na própria Constituição, né, em regra de 8 horas diárias e 44 semanais, para que justamente o empregado ele possa descansar, ele possa ter os seus momentos de lazer, possa exercer suas atividades de convivência familiar e social, e acaba que, se a pessoa não for muito organizada, fica tudo muito confuso. Era justamente isso que eu estava conversando antes de iniciarmos com a Audrey. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu não sou tão organizado assim, e aí o que acontece? Eu acabo demorando, eu fico mais tempo preso ao meu eixo trabalho do que ficaria caso eu simplesmente chegasse lá, né, num ambiente já pré-estabelecido de trabalho e me dedicasse àquele período específico para o meu labor. Né? Aqui acaba que tem filho, tem outras atividades, eu dou aula, então acaba que eu fico muito mais desgastado, né, por essa dificuldade em separar o que é uma atividade laboral de uma atividade extralaboral. Isso acaba prejudicando o meu direito à desconexão. Né? Então, uma outra desvantagem é justamente essa pressão por produtividade. Né? O empregador, quando permite que o empregado trabalhe nessas condições de teletrabalho, ele normalmente vai cobrar o resultado. Então, há uma pressão muito maior para esta produtividade e, a depender da quantidade de trabalho que esse empregador, né, exigir, pode ser que o teletrabalhador, né, labore muito mais do que anteriormente. Pode existir uma transferência de responsabilidade do empregador ao empregado em relação aos custos de trabalho. Mais uma vez, nós iremos ver essa situação específica, mas pode ser que o empregador ele não forneça um mobiliário adequado, não forneça os equipamentos adequados, e isso tudo fique, né, sob a responsabilidade do empregado, a internet, a água, a luz, entre outros custos que podem existir. Eu acho que a distância do colega, a falta de convivência com os colegas tem um efeito ruim, embora as pessoas, né, elas no teletrabalho possam conviver por meio das redes sociais, não é o mesmo tipo de convivência que nós temos presencialmente. Então, pode existir um isolamento social a partir da fragmentação do trabalho e do pouco contato com os colegas,
né, perdendo assim os laços de solidariedade que unem os colegas de trabalho, né, além da possibilidade de fraude na limitação da jornada de trabalho. Nós iremos ver que o teletrabalhador ele não tem jornada limitada, em princípio, é uma presunção. Artigo 62, inciso 3 da CLT. Ele não tem, portanto, o direito a ter uma jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais. Ele não vai ter direito, por exemplo, a ter horas extras se ele trabalhar mais do que essa jornada. Em tese, ele pode trabalhar até menos, mas a gente sabe que não é esta a regra, né? O empregador ele vai cobrar uma produtividade, né, que, via de regra, pode ser que não gere um trabalho reduzido, uma jornada reduzida. Tá? Então, a depender das circunstâncias, pode ser que ele trabalhe muito mais do que 8 horas diárias e ele não vai ter nenhum tipo de direito relacionado a isso. Né? Nós iremos entrar quando excepcionalmente não, mas nas situações em que o teletrabalhador ele fará jus às horas extras, mas vai ser no momento oportuno. Desvantagens sobre a perspectiva do empregador. Né? Eu acho que também a fragmentação do trabalho, né? A dispersão dos trabalhadores, destruição da noção de coletividade e de sua divisão de tarefas, a falta de visão de conjunto da empresa e de seus objetivos, porque fica tudo muito diluído, muito distante, né? E a própria dificuldade de prevenção e eliminação dos riscos de doenças ligados ao teletrabalho. Né, como o trabalho é realizado em outro local que não o estabelecimento do empregador, o empregador vai ter uma dificuldade de prevenir, né, esse tipo de situação, embora, né, na minha avaliação, a responsabilidade pelo oferecimento de um ambiente salutar continua sendo do empregador. Pois bem, a pergunta que se faz é: quem exerce o teletrabalho é empregado e tem os direitos seletistas? Foi aquilo que eu falei para vocês. Se existirem aqueles elementos, né, previstos no artigo 2º e 3º da CLT, subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, tem sim os direitos, né, trabalhistas normais, como férias, mais um terço, 13º, repouso semanal remunerado, FGTS, licenças maternidade, licença paternidade, aviso prévio, multa de 40%, ou seja, aqueles direitos normais dos empregados. O que o legislador, na reforma trabalhista, fez foi excluir do empregado que exerce o teletrabalho o regime de limitação de jornada. Então, em princípio, é uma presunção, o teletrabalhador ele não vai ter direito às horas extras, a adicional noturno, a redução da hora noturna e aos intervalos intrajornada e interjornada. Ele não vai ter direito a isso porque, né, ele supostamente está excluído do regime de duração de trabalho previsto na CLT. Tá? Agora, é aquela coisa, né? São os dois lados da mesma moeda. Né? Se, por um lado, ele pode ter uma certa flexibilidade de organização do seu trabalho pelo empregador, porque ele não tem a jornada controlada, por outro, né, o teletrabalho pode importar um risco, né, ao direito à desconexão e talvez, né, uma jornada até mais extensa. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, né, esta presunção de que ele não terá jornada limitada, não faz jus a uma jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, admite situações em contrário. Né? Se por acaso se verificar que o empregador ele tem condições de controlar a jornada daquele trabalho pelos equipamentos já disponibilizados, né? Por exemplo, um software que computa a quantidade de horas que aquele teletrabalhador trabalhou, para fins até de cobrar um cliente, um terceiro. Né? Vamos supor que o teletrabalhador presta serviços de informática a esta empresa, mas essa empresa presta serviços para outro tomador e cobra desse tomador de serviço a quantidade de horas trabalhadas por esse teletrabalhador. Então, existe um software que vai dizer o seguinte: olha, aquele teletrabalhador, né, fez naquele dia 10 horas. Vejam que aí o próprio empregador tem condições, né, de controlar a jornada de trabalho
do teletrabalhador. E aí, neste caso, a doutrina e a jurisprudência, né, o entendimento, portanto, geral, é que mesmo havendo uma presunção de exclusão, naquele caso concreto, essa exclusão não vai existir e aquele teletrabalhador fará jus a uma jornada de trabalho e às horas extras. Ficou claro isso para você? Para vocês? É só para assim, para ficar mais claro, né, de uma maneira bem singela. Em princípio, o teletrabalhador não tem direito às horas extras. Mas se no caso concreto verificar que o empregador controlava a jornada dele, e na minha avaliação, não sei a da Altri, eu avanço um pouquinho, não é só controlar, mas tinha condições de controlar pelos equipamentos oferecidos, este empregado vai fazer jus às horas extras. Então, existe uma regra, né, uma presunção legal de que o teletrabalhador não tem direito a uma jornada limitada e às horas extras, mas se no caso concreto verificar que o empregador controlava a jornada de trabalho dele, quantificava, né, as horas que aquele empregado trabalhava por dia, aí este empregado, caso ultrapasse a jornada de trabalho normal, fará jus às horas extras. Tá? Pois bem, existem algumas situações específicas que nós precisamos entender do teletrabalhador. Primeiro, formalidades, né? A legislação exige que haja uma previsão expressa do teletrabalho no contrato de trabalho com a especificação das atividades. Tá? A primeira exigência é essa. Né? Quando se fala em previsão expressa, ela pode ser, em tese, oral ou escrita. Né? Mas alguns defendem que, nesse caso do teletrabalho, haveria necessidade realmente de uma previsão escrita dessa condição de teletrabalho no contrato de trabalho daquele empregado para que efetivamente esse contrato fosse válido. Então, esse é um primeiro aspecto, é uma formalidade para esse tipo de trabalho. Segundo aspecto, é relacionado à alteração dos regimes, né, presencial para o teletrabalho e vice-versa. É possível as partes alterarem esses regimes? Um empregado que exercia trabalho presencial passar a exercer o trabalho telepresencial, ou vice-versa? A legislação cuidou desse assunto. Né? E a legislação fala o seguinte: para a mudança do regime presencial, ou seja, aquele regime que o empregado trabalha lá no estabelecimento do reclamado, do empregador, melhor dizendo, para o regime de teletrabalho, é possível desde que por acordo mútuo entre as partes, registrado em um aditivo contratual. Então, para a mudança do trabalho presencial lá no estabelecimento da empresa para o teletrabalho fora do estabelecimento da empresa, é necessário que haja um acordo mútuo entre empregado e empregador com um registro em aditivo contratual. Para que haja a alteração do regime telepresencial, então o empregado já está em teletrabalho, para o regime presencial lá na empresa, isso pode ser feito, segundo a legislação, por mera determinação do empregador, desde que garantido um prazo de trânsito, de transição, né, de no mínimo 15 dias. Então, o empregador vai poder mudar do teletrabalho para o trabalho presencial sem a concordância do empregado. Pelo menos é o que diz a CLT de forma literal. O empregador pode mudar isso unilateralmente, desde que haja garantia de um prazo de transição para adaptação deste empregado de, no mínimo, 15 dias, e também com registro em aditivo contratual. Na pandemia, nós tivemos duas MPs que mencionaram o teletrabalho, justamente porque, em virtude da necessidade de isolamento social, muitas pessoas passaram a trabalhar nas suas próprias casas, que são as medidas provisórias 927 de 2020 e a 1046 de 2021. E lá há, digamos, uma regra diferente desta geral, que servirá para os momentos fora da vigência dessas medidas provisórias, que diz que o empregador, durante a vigência dessas MPs, a 927 já não está mais valendo, durante a vigência dessas MPs, poderá unilateralmente mudar este regime de teletrabalho
para presencial, presencial para teletrabalho, sem a concordância do empregado, né, sem qualquer ajuste entre as partes, bastando a comunicação com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Então, também mudou esse período aí de 48 horas em virtude da urgência mesmo, né? E é uma situação excepcional, eu acho que foi pensado né, numa tentativa de aliviar um pouco os custos da empresa e preservar os empregos. Então, se tornou um pouco mais flexível do que a regra geral. E aí uma pergunta importante, né? Quem tem a responsabilidade de arcar com os custos do teletrabalho? Empregado ou empregador? Quem tem a responsabilidade de custear a infraestrutura e os gastos do teletrabalho? Segundo a CLT, as partes devem discutir isso, né? Devem ajustar isso. E a redação do dispositivo dá a entender que, né, isso poderia ser livremente negociado entre as partes, o que subverte um pouco a lógica da própria CLT no artigo 2º, né, que, em tese, determina que os custos relacionados à execução do trabalho devem ser suportados pelo empregador. Então, assim, me parece mais acertada a corrente, né, da doutrina, dos autores, a corrente interpretativa, que diz que o ajuste previsto em lei se limita, digamos assim, à responsabilidade de quem vai comprar, né? Quem vai ter a responsabilidade de ir lá na loja comprar, enfim, essa estrutura relacionada ao teletrabalho, o computador, né? A contratação da internet, a impressora, de repente, enfim. Agora, quem tem a responsabilidade de custear isso é o empregador, né? É o empregador, segundo esta corrente interpretativa que eu entendo mais adequada. Só para ficar claro, assim, se for o empregador o responsável pela compra, ele que vai lá, né, contratar, digamos, comprar o computador, o laptop, o tablet, o que for, o empregador compra e paga esses valores. Agora, se ficar ajustado entre as partes que o empregado ele pode ir lá na loja adquirir esses equipamentos, o empregado adquire os equipamentos, mas quem vai reembolsar, quem vai pagar, quem é o empregador, né? Dentro dessa lógica do artigo 2º da CLT, porque não faz muito sentido transferir, né, este custo ao empregado. E me parece que as medidas provisórias de enfrentamento da Covid, a 927 e a 1046, reforçam essa ideia que eu estou defendendo, né? Porque se o empregador não possuir, se o empregado, melhor dizendo, não possuir os equipamentos tecnológicos ou a infraestrutura necessária, o empregador é que deve fornecer essas ferramentas de trabalho segundo o texto aí das medidas provisórias, tá? Uma outra questão que se parece importante é relacionada ao meio ambiente de trabalho e as questões referentes a acidentes de trabalho que ocorrem no teletrabalho. Então, por exemplo, aconteceu aí um acidente de trabalho durante o exercício, né, do teletrabalho. O empregador está dispensado de qualquer tipo, isento de qualquer responsabilidade? É esta a pergunta que a gente acaba fazendo. Tá? A CLT ela é meio singela em relação a isso, né, a legislação. Ela diz basicamente que o empregador ele deve instruir, né, expressa e ostensivamente o empregado em relação à prevenção de doenças e acidentes de trabalho no teletrabalho e que deve, né, de alguma forma, buscar aí a assinatura, né, deve tomar a assinatura do empregado do termo de responsabilidade de que este empregado seguirá as instruções fornecidas pelo empregador relacionadas à prevenção de doenças e acidentes de trabalho no teletrabalho. Então, basicamente, são essas duas, digamos, situações que são previstas de forma expressa na CLT. Né? Primeiro, instruir o empregado, né, de maneira ostensiva, de maneira clara, sobre os riscos daquela prestação de serviço e, né, buscar tomar a assinatura do empregado de um termo de responsabilidade que este empregado seguirá as instruções fornecidas
pelo empregador. Agora, mais uma vez, a doutrina tem destacado que a mera orientação do empregador é insuficiente para garantir a saúde e segurança do empregado, pois o empregador, né, à luz da nossa legislação, inclusive a própria Constituição, tem obrigação de disponibilizar um ambiente de trabalho lícito e salubre em que reduzir os riscos concernentes à atividade laborativa. Então, em outras palavras, na minha avaliação, o empregador tem tem o dever, né, de fornecer um mobiliário adequado ao empregado. Não é só instruir sobre os riscos, né, que aquele empregado está correndo com o teletrabalho. Né? A verdade, ele vai ter que adquirir um mobiliário adequado, ergonômico, para que este trabalhador não tenha qualquer tipo de doença, enfim, ou acidente de trabalho decorrente do exercício do teletrabalho. Já chegando ao fim dessa primeira parte, né, eu relacionei algumas dicas aí, até em virtude da minha experiência pessoal, para o exercício do teletrabalho. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter, primeiro, um ambiente adequado, né, com móveis apropriados. A gente precisa, de alguma forma, ter consciência, né, de mesmo exercendo um trabalho fora do ambiente de trabalho, adotar uma postura correta, porque senão a gente certamente pode correr algum risco de uma doença ocupacional. Ter um lugar iluminado, ventilado, ter o cuidado de organizar bem o tempo e a rotina de trabalho, justamente para que a gente evite esta confusão entre o tempo destinado às atividades particulares e o tempo destinado às atividades profissionais. Fazer, né, pausas durante o exercício da atividade laboral, cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, vestir-se adequadamente, né? A gente tem visto alguns vídeos aí circulando, né, de algumas situações constrangedoras de pessoas que estão exercendo reuniões, né, que estão participando de reuniões, melhor dizendo, em teletrabalho, e acontece alguma situação inusitada. Então, às vezes é adequado, se tiver alguma reunião, né, no Zoom, no Meet, ou algum no Meet, qual que é o outro? Zoom, Meets, e, enfim, dessas ferramentas, né, que nos permitem aí ter um contato audiovisual, de repente tem um painel aqui que, de alguma forma, evite mostrar o que está no fundo. Né? Aqui, por exemplo, eu estou no quarto do meu filho, porque a gente não conseguiu se adaptar bem. A cama dele está toda bagunçada, vocês não estão vendo, mas você imagina, né, numa outra situação que a gente não tenha cuidado, às vezes passa alguém atrás ali e acaba vendo, enfim. Então é importante a gente ter esse compromisso de que né, uma relação profissional e que a gente tem que guardar o mesmo tipo de etiqueta, né? Manter aí o horário de refeições, hidratar-se regularmente, alimentar-se bem, né? Desfrutar também, né, de um tempo para a família, para o lazer, ter, né, a consciência do limite da carga de trabalho, porque às vezes até por uma pressão própria ou a pressão externa do empregador, a gente acaba trabalhando muito mais, né? Realizar outras atividades, ficar atento aos sinais de exaustão física e mental e não exagerar na produtividade. Eu separei algumas questões, eu sei que a gente já está aqui com 8h15, né? Eu passei um pouquinho do nosso tempo. Mas eu separei... Não, mas fica tranquilo, viu, Cristiano? Está indo muito super bem. Obrigado. Eu separei algumas questões assim que me pareceram interessantes, primeiro para incentivar o nosso debate que virá posteriormente. Né? Então, eu vou incentivar com alguns questionamentos que eu mesmo vou responder, porque perpassa por temas e pontos que me parecem essencial para a gente reforçar um pouco essas ideias, né, relacionadas ao teletrabalho. Então, primeira pergunta que eu faço aos senhores. Empregado que tem registro expresso na CTPS
de contratação na modalidade teletrabalho, bem como possui contrato escrito nesse sentido, é suficiente para o enquadramento do empregado como teletrabalhador? Então, aquela seguinte hipótese, o empregador chega, registra lá na CTPS que se trata de um empregado que foi contratado na modalidade teletrabalho, tem lá no contrato escrito de trabalho dele também essa circunstância. Isso é o suficiente, esse aspecto formal? Bem, e a resposta, né, é negativa, né? Porque, na verdade, não importa muito o registro formal, mas sim a realidade efetivamente experimentada. Se por acaso se verificar que, na prática, esse empregado não realiza atividades preponderantemente fora da dependência do empregador, né? E também não faz uso de equipamentos de informática para a realização do seu trabalho, ele não é um teletrabalhador, a despeito do rótulo colocado por seu empregador na carteira de trabalho, no contrato de emprego. E isso pode acontecer. Por quê? Talvez como uma manobra do empregador de tentar evitar o pagamento de horas extras. Eu vou registrar aqui na CTPS, então não vou pagar horas extras para esse empregado. E, na realidade, este empregado ele tem uma atividade preponderantemente na própria empresa, no próprio estabelecimento do empregador. Então, não é o aspecto formal que é o essencial, né? Um dos princípios mais importantes, eu acho que vocês vão ter um encontro sobre princípios, é o princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia? É que o que vale, né, o que é mais importante é a realidade efetivamente experimentada pelas partes, independentemente, né, dos rótulos, das nomenclaturas e das formalidades que foram criadas. Um segundo aspecto, uma segunda pergunta. Quando o artigo 75D da CLT se refere à previsão de negociação entre as partes sobre a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária, significa a possibilidade de transferir a responsabilidade do custeio de tais medidas ao empregado, que foi aquilo que nós estávamos há pouco falando, né? A CLT, no artigo 75D, diz que as partes vão ajustar sobre quem vai adquirir esses equipamentos. Mas quando a CLT fala sobre isso, ela está querendo dizer que pode se ajustar, que o custeio desses equipamentos seja feito pelo empregado. Bem, é uma questão aberta, né? Mas me parece que a maioria da doutrina tem caminhado, como eu falei para vocês, no sentido de que não, na verdade, quem tem que custear é o empregador. Isso faz parte, né, da lógica da relação de emprego. Os riscos da atividade econômica, os custos do trabalho, em princípio, devem ser suportados pelo empregador. Agora, é possível que haja um ajuste sobre quem vai lá na loja comprar. Agora, se for um empregado, esse empregado terá direito ao reembolso, pelo menos é esta a minha opinião. Uma outra pergunta. A utilização da casa e de equipamentos do empregado, computador, impressora, telefone, internet, gera o direito automático do recebimento de aluguel do empregador, né? O empregador vai ter que pagar o aluguel da casa, o aluguel daquele espaço, daquele recinto, o aluguel de um computador, enfim. O empregador vai ter que fazer isso em favor do empregado? Bem, a minha compreensão, aparentemente não, pois não haveria custo adicional ao empregado, devendo, portanto, eventual direito à remuneração pelo uso ser pactuada no âmbito das possibilidades aí da própria CLT e do artigo 75D que a gente falou. Né? Então, de repente, até é possível se ajustar, olha, eu estou usando o meu computador e pelo uso do meu computador, meu empregador vai me pagar tanto. Isso está sendo ajustado entre as partes, mas isso não é automático na minha avaliação. Agora, eventuais custos adicionais, eventuais prejuízos do empregado, esses sim devem ser, né, pagos pelo empregador, né, sob a ótica de um princípio também que a gente chama de restitution integrum, que é a restituição integral dos prejuízos causados ao empregado. Tá? Uma outra pergunta. O empregador, em relação à segurança do trabalho, somente tem obrigação de passar instruções sobre prevenção de doenças e acidentes de trabalho? Isso nós respondemos também, né? O empregador tem o dever de fornecer um ambiente de trabalho saudável ao empregado, razão porque deve certificar que as normas de proteção e segurança do trabalho estão sendo respeitadas no ambiente de trabalho.
Tá? Então, não é só simplesmente informar, ele tem uma obrigação, um dever muito maior, que é de fornecer um ambiente de trabalho salutar, ainda, né, que seja na modalidade em teletrabalho. Como se fará a fiscalização dos auditores fiscais de trabalho quando o teletrabalho for em domicílio? Como é que o Estado vai fiscalizar isso? Bem, aí eu acho que a gente pode adotar, por analogia, o que ocorre com os empregados domésticos, né? E aí, no artigo 44 da Lei Complementar 150, que é a lei que regula o trabalho doméstico, faz referência aí ao artigo 44 de uma outra lei, a Lei 10.593, que diz o seguinte: parte de algumas premissas essa fiscalização do Estado, né? Porque às vezes está havendo algum tipo de situação grave no teletrabalho que precisa né, ser fiscalizada pelo Estado para aquela conduta ser interrompida. Quais são as premissas que ocorrem no trabalho doméstico, que também é realizado na casa aí do empregador e não na casa do empregado, mas é uma situação semelhante? Agendamento e entendimentos prévios, né, entre a fiscalização e, né, no caso doméstico, o empregador, no caso do teletrabalhador, do próprio empregado. Fiscalização prioritariamente orientadora, né? Então, a ideia é orientar e não multar simplesmente, por isso que se exige uma dupla visita, né? Então, o auditor fiscal do trabalho vai ter que ir lá 2 vezes, primeiro ele vai para orientar e depois ele vai lá para checar se efetivamente aquela situação foi resolvida, né? Então, eu acho que é essa a situação que deve ser observada em termos de fiscalização. Mais 3 perguntinhas para a gente refletir. É excluído do regime de horas extras empregado que trabalha em domicílio e recebe exclusivamente por horas, tendo controlado o número de horas de efetivo trabalho por dispositivos telemáticos ou informatizados? Nós vimos também essa situação, né? E a resposta é que, se o empregador ele tem condições de controlar a quantidade de horas trabalhadas pelo teletrabalhador, ainda que o trabalho seja executado fora das dependências do empregado, né? A percepção minha, e eu acho que da maioria dos juízes e dos doutrinadores, é que este teletrabalhador fará, sim, jus às horas extras, ao intervalo intra-jornada, adicional noturno, todo aquele pacote de uma jornada controlada. Agora, se efetivamente não houver esse tipo de controle, aí, segundo o artigo 62, inciso 3 da CLT, não haverá direito daquele empregado às horas extras. Ele pode trabalhar mais ou menos, né? É isso que vai ocorrer. O teletrabalhador tem direito a descanso semanal remunerado e férias? Na minha avaliação, sim, né? Porque tem direitos constitucionais que não são excluídos lá pelo artigo 62 que eu falei para vocês. O artigo 62 exclui apenas do regime, né, de duração do trabalho, mas não exclui o direito ao repouso semanal e às férias. Tá? E aí uma última pergunta, que essa sim eu não vou deixar, eu não vou responder, né? Eu acho que a gente precisa refletir e depois eu abro para qualquer tipo de questionamento que os senhores tiverem. Nós estamos, né, num módulo em que estamos relacionando as questões laborais com o trabalho da mulher. E aí eu pergunto para vocês, né, quais as particularidades que o teletrabalho tem quando, né, estamos falando do trabalho da mulher? Existem particularidades que precisam ser pensadas, precisam ser avaliadas de uma maneira diferenciada? Tá? E aí eu me coloco à disposição para qualquer outro tipo de questionamento. Eu sei que foi um pouco rápido, mas infelizmente o nosso tempo não é tão grande, mas espero que tenha ficado claro para vocês, claras essas noções relacionadas ao teletrabalho. Muito obrigada, Cristiano. Estou vendo aqui pelos comentários que os alunos, os professores, alunos, né, gostaram muito e temos vários comentários, várias colocações aqui. Se você quiser, Cristiano, fechar agora o seu compartilhamento, que eles vão te ver melhor, né? Acho que talvez seja melhor. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Cristiano está fechando,
É interessante isso, porque são mudanças assim, tão significativas que a gente pode ter com o teletrabalho. O Cristiano bem colocou, por exemplo, a questão de você ter um trabalhador que antes você contratava em Brasília, por exemplo, e agora você não precisa mais contratar. Então, isso muda o mercado de trabalho muito, né? Isso muda não só o mercado de trabalho, o mercado educacional, por exemplo, né? Eu participo de um grupo de pesquisa que eu comecei a participar dele na pandemia. Ele tem reuniões online, mas antes ele tinha reuniões presenciais na UNB. Então, as pessoas que residiam fora de Brasília, elas tinham uma certa dificuldade, né, de poder participar do grupo. E agora nós estamos fazendo as nossas reuniões, e tem colegas da UFMG, tem pessoas lá na França, gente dos Estados Unidos, não sei aonde e tal. Ou seja, é uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, pode parecer meio bobo, mas eu fiz uma aula de inglês, eu nunca mais vou fazer aula de inglês presencial. Porque, para mim, sou adulta, funciona muito bem. Eu tinha que ir lá na escola, né, 40 minutos para chegar e tal, para ter uma aula de 1h30 para voltar e tal. Já para minha filha não funcionou assim tão maravilhosamente bem, mas talvez seja mais por conta dela. Mas é uma mudança muito grande, né? A competição, você agora você vai competir por uma vaga de trabalho com alguém que está, né? Onde está essa pessoa? Ela pode estar em outro país, né? Então, é uma mudança significativa. E aí, Cristiano, eu vou pedir licença aqui, porque você falou da mulher. Eu falei, gente, vou passar isso aqui, vou mostrar essa fotinha. É uma chargezinha simples, sabe? Legal. Que eu vou mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Acho que, vamos ver se vocês vão ver. Vocês estão vendo a charge? Né? Então, assim, home office. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha o home office da mulher, né? É a mulher lá digitando, a máquina de lavar roupa, o fogão, o menino ali e tal. E a gente fica brincando com isso, mas para que vocês tenham uma ideia, aqui no TRT nós estamos em teletrabalho, né? E aí, logo, assim, um pouquinho depois que começou a pandemia, foi colocado um sistema de siga-me nas varas do trabalho, para que o telefone que era atendido por público caia no telefone celular do servidor, no telefone pessoal do servidor, no telefone residencial dele. Aí a gente teve uma reclamação de um advogado, que ele falou assim, mas eu liguei para a vara e o filho do servidor atendeu. E foi chamar o servidor. Uai, gente, o servidor está na casa dele, né? Então, assim, faz o quê com o menino? Mata o menino para não atender a ligação? Não é doa, né? Então, assim, olha que, assim, a gente tem que ter uma compreensão de que o teletrabalho é trabalho, tem obrigações, enfim, claro que tem, mas, em contrapartida, olha, você tem que ter uma compreensão de que a pessoa está na casa dela, né? Bom, mas falando aqui, vamos lá, que são muitos comentários, viu, Cristiano? O pessoal gostou muito aqui da sua aula. Olha, a Débora Felipe falou assim, olha, em tempo de pandemia, a maior parte dos profissionais estão fazendo tipos específicos de teletrabalho. Comerciantes com lojas físicas estão colocando seus funcionários em teletrabalho na medida do possível. Aí eu falei, Débora, isso trará transformações sociais profundas. E a Débora, me parece que foi que ela... Débora, até se você quiser aparecer aí para a gente, acho que ela é favorável ao teletrabalho, ela fala, espera, tudo bom, Débora? Como vai? Espera que se configure mudanças permanentes. Quem já tinha essa prática virtual teve uma queda de produtividade, mas não tão severa quanto quem nunca o fez, pois a dinâmica, a propaganda, o conhecimento é totalmente diferenciada do universo presencial. Eu acho que para os professores, sinceramente, eu acho que é mais difícil, porque a aula presencial, ela tem muito contato, né? Bom, e aí ela pergunta, pode-se dizer que uma das características fundamentais do teletrabalho seria trabalhar
por demanda. E aí eu vou juntar com mais uma pergunta dela, vamos fazer em blocos de 2 perguntas, tá, Cristiano? Que tem várias perguntas aqui. E ela pergunta, então, essa característica de trabalhar mais em casa que no ambiente físico laboral diferencia o teletrabalho do trabalho em momento remoto, como vivemos agora? Você pode repetir essa segunda aí, que eu estava Esta elaborando. característica de trabalhar mais em casa que no ambiente físico laboral diferencia o teletrabalho do trabalho em momento remoto, como vivemos agora? Bem, eu sou muito aberto. Quem quiser participar da resposta, vamos construir coletivamente, inclusive a Aldre, viu? Para me socorrer aqui, eu vou pedir ajuda dos universitários, enfim. Mas estou brincando. Eu acho que sim, eu acho que uma das características que faz sentido para o trabalho, para o teletrabalho, é o trabalho a partir de resultados, né? Eu acho que para a empresa, especialmente, me parece que é interessante para essas ocupações, né, que de alguma forma exigem a entrega de um resultado específico, de uma demanda, né, a utilização do teletrabalho, porque aí ela só cobra a produtividade. Agora, existem determinados tipos de ocupação, foi aquilo que eu tinha dito no início, que não faz muito sentido você permitir o teletrabalho. Por exemplo, garçom, né? Quer dizer, como é que o garçom é uma prestação de serviço que precisa de um contato direto, pessoal, com o cliente, e aí não há como, de alguma forma, utilizar do teletrabalho para esse tipo de ocupação. Então, o teletrabalho é engraçado, né, pessoal? Assim, eu sei que tem muita gente que gosta, e tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que vê uma série de vantagens no teletrabalho e tem algumas pessoas que veem uma série de problemas, né, no uso do teletrabalho. Então, eu acho que também cabe muito ao empregador, né, ter essa sensibilidade para, primeiro, verificar se aquele tipo de atribuição permite a realização do teletrabalho e também o perfil, né? Todo mundo que tem perfil de realizar o teletrabalho, né? E para aqueles que não são tão disciplinados, né? Não são tão organizados, o teletrabalho pode se constituir um grande problema, justamente porque, né? Lembrando aí da charge que a Audrey colocou, né, nós estaremos inseridos num ambiente que não será exclusivamente laboral, né, que pode nos chamar de alguma forma a ter que interromper aquele trabalho para a execução de uma atividade extralaboral. Então, eu acho que a primeira coisa, né, se houver a possibilidade, né, de alguma pessoa optar entre o trabalho presencial e o teletrabalho, né, se conhecer efetivamente, conhecer a atividade que realiza, para verificar se é uma atividade que vai trazer um ganho para o teletrabalho e também se autoconhecer para, né, de alguma maneira, perceber se o teletrabalho vai ser algo vantajoso. Infelizmente, na relação de emprego, que é uma relação mais hierarquizada, o empregado, melhor dizendo, ele é chamado apenas para simplesmente bater o carimbo no sentido da determinação que o empregador escolher. Então, talvez não tenha muitas opções assim. Mas se houver, invariavelmente, esta opção, né, eu acho que precisa se verificar isso. É um trabalho que é por demanda, porque efetivamente eu acho que essa é a característica principal, e, né, eu consigo me organizar a ponto de ganhar, né, tempo, ganhar em produtividade quando executo o teletrabalho. Essas respostas elas não são simples e elas também não são fechadas. Espero que tenha respondido aí. Eu acho que a Débora é favorável ao teletrabalho, né, Débora? Você gostou? Olha, boa noite. Eu trabalho, acho que até mais em casa, no teletrabalho, do que mesmo no presencial. Mas eu até coloquei no chat que, na verdade, por ser professora, algumas coisas eu fiz uma reflexão
sobre o assunto. Eu sou orientadora no turno da noite, né, também. Então, o que que acontece? Muitas das dificuldades que a gente sente como professor é a falta de habilidade. E aí a culpa não é do professor, eu deixo isso muito claro. Não é do professor, mas é da nossa formação inicial, que não teve esse trabalho, ninguém se planejou na faculdade, quando a gente estava se preparando, a faculdade não estava com esse planejamento para que a gente tivesse possibilidade de lidar com esse momento, por exemplo, de pandemia ou com teletrabalho. Nunca nem se falou, nem se cogitou a hipótese de acontecer um teletrabalho. Então, isso é a formação deficitária que a gente tem. E também, por outro lado, muitos de nós, dependendo daquilo que a gente escolhe fazer como formação continuada, não prioriza a parte das tecnologias. Daí o porquê, nesse momento, a gente está com tanto problema para o teletrabalho. Mas eu confesso que, para mim, tem sido muito bom o teletrabalho. Muita coisa eu consigo colocar em dias, consigo fazer exercícios, consigo responder aos meus alunos, entende? E, ao mesmo tempo, estar junto da família, convivendo melhor do que se eu estivesse no meu trabalho. Eu sou extremamente favorável ao teletrabalho, mas não em momento remoto, como é o caso, mas no momento normal da vida da gente, sem essa pandemia, Deus o livre. Outro desse, outro dessa. Alguém quer fazer um contraponto aí? Porque, normalmente, quando a gente fala em teletrabalho, tem um pessoal que gosta e um pessoal que não gosta. Tem gente que odeia, né? Fique à vontade. Foi. E olha que eu adoro movimento, hein? Eu acho que a gente confunde. Estão me ouvindo, né? Acho que a gente confunde, às vezes, nós professores confundimos a questão do trabalho híbrido, remoto, EAD. Tem gente que fala, não, tem aula em EAD. Não, isso que a gente está fazendo não é EAD, né? E é isso que você disse, Débora, nós não fomos preparados, ninguém foi preparado para esse momento, né? Então, assim, eu até questiono, eu estava escrevendo um artigo sobre o sofrimento psíquico de professores que estão em trabalho remoto. Estou escrevendo um artigo sobre isso. E aí, pensando exatamente isso, os professores de séries iniciais, que a minha é onde eu trabalho, né? Não tem equipamento, preparo, ninguém imaginava que ia ser aquilo, né? Então, assim, hoje a gente vê, meu celular é ruim, hoje já tenho as minhas colegas, não, já comprei um celular melhor, olha, já comprei um celular melhor, olha só, já tenho um fundo, já comprei um fundo aqui para não atrapalhar, para não distrair os meus alunos. Então, foram questões que nós fomos nos adaptando, porque nós fomos jogados a essa realidade, né? Mas, assim, é bom a gente deixar bem claro que o híbrido, a EAD, porque eu sou tutora de EAD também, né? Então, assim, é diferente, é uma realidade diferente, né? E isso que você falou, que os professores não se preparam, também é outra. Tem professor... Eu tenho colegas que dizem, não, tenho medo de computador. Até os relatórios, eles faziam manual. Hoje não, está todo mundo... Né? Então, assim, é uma realidade... Eu até coloquei uma pergunta no chat para dizer o seguinte, que uma coisa que eu questiono muito é que essa isso da gente se melhorar os equipamentos, eu ainda falo assim, pagar internet de melhor qualidade, eu falo, olha, quem deveria pagar isso é a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tinha que arcar com esse custo maior que nós tivemos, entendeu? Eu defendo isso. Eu falo toda reunião, eu falo, olha, eu sou aquela chata que fala, olha, quem tem que pagar é a secretaria, que um dia as pessoas têm que se reunir e falar, a secretaria paga pelo menos uma taxa aí para a gente. Porque a gente teve custos, né? Nós tivemos que nos melhorar. Eu comprei uma câmera melhor, entendeu? Eu fiz isso, eu comprei um celular melhor. É isso. Da mesma forma que nós não estamos recebendo, por exemplo, aquela questão do transporte, porque a gente não está indo até lá, a gente está utilizando algo e melhorando porque a secretaria precisa, porque a gente tem que atender a demanda de trabalho. Portanto, é uma tomada de toma lá, dá cá. Deveria ser, mas essas questões a gente não conversou, a gente nunca na vida imaginou
em colocar o celular dentro da sala de aula. Nós temos uma lei distrital que diz que celular não pode estar na sala de aula. Olha a confusão que a gente faz e a briga que é entre professores e alunos por causa do uso do celular na sala de aula. Agora, só minha última parte aqui, tem uma coisa que eu fiquei muito feliz. Porque antes os pais falavam assim, não, porque a gente vai gravar suas aulas. E a gente dizia, pode gravar, vem, grava. Pode gravar, a gente não tem problema. Ficava naquela coisa, né? Hoje, a gente dá aula e os pais ficam ali do lado ouvindo toda a nossa aula. Barará. Quem hoje está dentro da casa deles somos nós. E assim, eu canso de ver professoras falando assim, olha, a menina apanhou durante a aula, olha, eu vi uma agressão do pai com a mãe, entendeu? Abuso de criança. Nós estamos dentro da casa das famílias, estamos vendo isso. Então, mudou. Entendeu? Mudou agora. Quer gravar na sala? Pode gravar, não tem problema nenhum. A gente vai continuar dando aula como a gente sempre deu. Né? Só que agora... E hoje, quem quiser defender o ensino domiciliar tem propriedade para defender o ensino domiciliar, porque é isso que está acontecendo, né? De certa forma, com auxílio do professor, que não é o mesmo. Mas agora ele sabe como é ter uma criança em casa, fazendo atividade, e o pai ensinando, e não o professor ali do lado auxiliando. Porque aí, agora, quem quiser defender, pode defender com autoridade. Mais ou menos a questão da educação, né, domiciliar. Eu acho que é difícil defender. Vamos dar uma puxadinha de orelha na galera também que defende, né? Olha, só dando aqui continuidade às perguntas, mas, assim, só fazendo um relato pessoal, o Cristiano sabe disso, entre nós juízes, vocês tiveram que trocar o pneu com o carro andando, né? E com a gente também foi assim, nós tivemos, né, Cristiano, que começaram a fazer audiências, uma coisa inimaginável para nós, que é fazer audiências judiciais, ouvir testemunhas, né? E assim, temos colegas que gostaram e colegas que detestaram, né? Então, realmente é quase que um jogo de futebol, né? Eu retornei, comecei a fazer tem pouco tempo, estou me adaptando, porque eu estava na presidência da associação, e, enfim, os pontos interessantes, pontos ruins, né? Mas é uma mudança mesmo, uma mudança. Aí, ó, são coisas do teletrabalho, do homeschooling, entre outras coisas mais. Tem vantagens e desvantagens. Assim, eu sou da turma que eu não consigo, como é que eu posso dizer, me desvincular do teletrabalho, mas eu reconheço que existem pontos sem interação com eles, né? Porque são todos adultos e, via de regra, todos com o vídeo fechado, né? Então, praticamente eu dou aula para uma tela, né? Bom dia, todo mundo dando bom dia pelo chat. Quando eu pergunto se tem pergunta, ninguém faz pergunta, e depois está tudo muito bem, bom final de semana. Então, eu sinto muito isso, porque, assim, é atualizado, né? Acho que, de alguma forma, eu posso contribuir para a formação pessoal até de cada um dos meus alunos, e isso me foi retirado na pandemia, né? Porque, infelizmente, assim, eu dou aula com uma tela escura, né? E, enfim, falo daquilo que o tempo inteiro essas tecnologias, digamos assim, tá? Mas é aquilo, teletrabalho, né, se você fizer uma pesquisa, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. E eu acho que, assim, independentemente das nossas preferências pessoais, a minha preocupação com o teletrabalho é que haja uma precarização das nossas condições em determinadas situações, né? Justamente porque uma das características principais do teletrabalho é o trabalho mediante resultados por demanda. Se o empregador ele der muitas demandas e exigir uma produtividade muito grande, o teletrabalhador não vai ter vida, né? Ele vai ficar o tempo inteiro ali tendo que cumprir aqueles resultados sem limitação da jornada. Aí que está a perversidade daquele dispositivo da CLT,
e retira o controle da jornada de trabalho. Né? Quer dizer, exime o empregador de controlar a jornada de trabalho, o empregado ele não tem jornada limitada, ele não tem direito a uma jornada de 8 horas, e às vezes ele trabalha muito mais. Olha o exemplo da Débora, né? Que tem a sensação de que ela está trabalhando mais em teletrabalho, e isso pode efetivamente acontecer. Né? Sem contar nos riscos de precarização relacionados ao mobiliário que não é adequado, né? A condições de trabalho que não são seguras, porque o empregador, às vezes, não se sente nesta obrigação. A própria legislação ela é muito ambígua. Né? Eu, a partir da minha interpretação, eu entendo que o empregador tem que fornecer um ambiente salutar. Mas vejam aí o caso que a Suzy falou. Né? Eu também acho que o empregador tem que custear, né, todos os equipamentos, o acréscimo de despesa que nós tivemos, né, uma câmera adequada, tinha que dar câmera para todo mundo. Agora, vamos falar do mundo real. A fundação disponibilizou esses equipamentos para vocês? Não. Né? E é isso que vai acontecer com muitas empresas. Né? Às vezes eles vão se aproveitar daquela estrutura deficitária do empregado. E, em cima disso, um ponto principal que eu fico me perguntando é quanto ao passivo trabalhista. A Secretaria de Educação, ou também qualquer outra empresa, né, empregadores, abre possibilidade desse passivo trabalhista, porque é angustiante, porque já tem a perspectiva, o Ibanez fica falando para voltar às aulas presenciais em agosto ou setembro, e aí vai ter, para a gente acompanhar os alunos. Né? Eu dou aula para ensino médio. De forma presencial, continua a sala virtual e ainda tem o material impresso, né, que é tipo a apostila que a gente está produzindo. E eu já fico angustiado com isso. E como entender isso? E esse passivo trabalhista é possível? Sei lá. Porque eu leio e já pesquisei algumas coisas sobre isso. Fez o dever de casa, então. Deixa eu só entender o que você está chamando de passivo trabalhista, porque normalmente a gente fala passivo trabalhista é o custo das ações judiciais relacionadas à questão trabalhista. Você está falando do passivo trabalhista... Quanto ao aumento do que no edital do concurso que eu fiz foi empossado, que eu me sinto muito diferente do que eu tomei posse. E, né, se bem que eu sou novo na Secretaria de Educação, tem 4 anos. E está tudo tão diferente. Tá, na verdade, o que você está se referindo a passivo trabalhista, você está entendendo assim, que você foi contratado para exercer uma atividade dentro de uma certa dinâmica, isso tudo foi alterado e houve um aumento muito grande aí da sua carga de trabalho, é isso? E o salário continuou o mesmo. O salário continuou. Isso. Perfeito. Bem, e aí foi uma excelente pergunta, porque, de alguma forma, a gente remonta àquela explicação inicial que eu dei, né, quando a gente começou a falar de teletrabalho. O regime de vocês é um pouco diferente do regime empregatício. Né? Todas as regras que eu trouxe se relacionavam à relação de emprego. Vocês são servidores estatutários, certo? Então, são regimes distintos, mas são regimes muito semelhantes. Né? São regimes semelhantes porque a forma de prestar atividade é muito parecida. Né? Quer dizer, vocês, bem ou mal, são subordinados, vocês trabalham de forma habitual, recebem pelo trabalho de forma pessoal, mas os regramentos são diferentes. Normalmente, a administração pública direta, autárquica e fundacional, ela tem regramentos internos próprios, né, relacionados ao teletrabalho. Não são todos órgãos, porque é algo que a gente pode dizer que não é tão novo, mas ganhou uma dimensão nova, e a partir de agora é que alguns órgãos públicos estão disciplinando. Né? Os tribunais têm alguns normativos sobre o assunto, e isso vai valer para cada um dos seus servidores. Então, eu reconheço que eu não conheço, no caso da Fundação, né, ou da Secretaria, perdão, né, de Educação, se existe um regramento específico de teletrabalho e, se existir, qual é o seu conteúdo. Tá? Então, é só para fazer essa diferenciação,
porque, no caso trabalhista, voltado à relação de emprego, e a gente está falando do empregado seletista com carteira assinada, que não é o caso de vocês, não pode haver, por exemplo, um aumento significativo de trabalho, e se houver, né, de forma ordinária, e importar num aumento da carga de trabalho, haverá como consequência o direito ao recebimento de horas extras. O grande problema é que o legislador, né, em 2017, disse que o teletrabalhador, no caso, o empregado que executa o teletrabalho, não tem direito a essas horas extras. Foi isso que nós estávamos discutindo, que ele está, digamos, fora do regime de horas extras. E aí vem uma corrente doutrinária no sentido de que, olha, em tese ele está fora, mas se aquele empregador controla a jornada dele, ele vai ter direito a uma jornada limitada e vai ter direito às horas extras. Então, isso vale para os empregados e não para o caso dos senhores. Eu acho que para o caso dos senhores é um pouco mais complicado, porque o regime está todo previsto, né, no estamento, por isso que os senhores são servidores estatutários. Mas eu entendo essa frustração, eu acho que, assim, voltando para o caso dos senhores, eu acho que, sob a perspectiva das condições de trabalho, né, se elas foram mudadas de maneira tão significativamente, eu acho que existe um espaço para vocês trabalharem isso politicamente, inclusive com o sindicato próprio, para que as condições sejam, né, de alguma forma, melhoradas, porque realmente existe essa frustração. Você trabalha dentro de uma perspectiva e essa perspectiva é totalmente mudada. Agora, a gente também não pode esquecer que essas novas tecnologias elas vão sendo inseridas e é natural que haja uma certa modificação, né, da forma como se trabalha hoje em dia, que é diferente daquela que se trabalha, né, ou que se trabalhava há 30, 40, 60 anos atrás. O que não pode, na minha avaliação, é isso aumentar, por exemplo, na jornada de trabalho de vocês. Vocês têm uma jornada limitada, que eu sei também, né? Vocês têm um regime já pré-estabelecido, mas isso precisa ser ventilado internamente aí, né? Inclusive aí com auxílio político do próprio sindicato. Mas, de fato, né, a gente está vivendo aí uma transformação muito significativa, foi o que eu falei. Né? Embora a pandemia tenha catalisado, né, a minha percepção é que haverá uma mudança significativa. A gente teve acesso, por exemplo, no caso meu e da Audrey, das audiências. Né? Eu, sinceramente, Audrey, acho que a gente não deve mais expedir carta precatória para ouvir testemunha, né? Porque a gente pode fazer isso diretamente de forma telepresencial, numa situação excepcional, né? A gente tem alguns recursos agora metodológicos, por exemplo, o Google Meet, né, e o próprio Google Classroom, não sei se vocês usam aí na Secretaria de Saúde, que você pode aplicar uma série de exames, né, com conteúdo iterativo, né, você pode colocar um vídeo do YouTube, você pode colocar uma fotografia, você pode colocar e cobrar uma interpretação dos alunos a respeito disso. Então, a realidade é que eu acho que a nossa forma de trabalho será modificada, né? Mas essa modificação não pode, obviamente, trazer prejuízos às condições que eram previamente estabelecidas. Tá? Não sei se eu me fiz entender, não sei se a Audrey quer complementar também. Não, está ótimo, Cristiano. Olha, nós temos duas pessoas aqui com a mão levantada, vou passar a palavra ao William, depois ao Aldair, e aí depois a gente vai caminhando para o final, tá, pessoal? Por conta do nosso horário, temos que tirar nossa foto, né? Então, por favor, William, está com você. Boa noite. Boa noite. Só para avisar, eu estou com a minha câmera não está funcionando. Mas, doutor Cristiano, primeiro, parabéns pela apresentação. E eu acho que eu tenho que desligar aqui, só um segundo. Doutor Cristiano, parabéns pela apresentação. Muito pertinente o tema, né? E é uma nova realidade que nós estamos vivendo. E aí eu queria saber do senhor, como juiz de direito,
o senhor está a par do que está acontecendo e a pergunta é, será que essa realidade do teletrabalho veio para ficar de fato? E, na sua visão, isso vai se tornar uma modalidade dominante no futuro? Porque o Brasil está inserido num contexto mundial, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo. E aí eu queria saber o seguinte, o senhor está percebendo na sua prática diária, né? Se a legislação está caminhando para se adaptar a essa nova realidade, porque 2017 ainda não tinha pandemia, né? Então, agora, nós 2020, 2021, pelo que tudo indica, ainda 2022 ainda vai ter um residual desse evento. Como é que vai ser a legislação? Vai ter uma adaptação a esses conceitos? Porque alguns pontos aí, como você colocou, eles não estão claros, né? Estão meio cinza. Então, eu queria saber a opinião do senhor. E, mais uma vez, parabéns pela apresentação aí, porque é um tema muito pertinente. E nós, professores, mesmo não sendo remunerados da maneira adequada, nós somos extremamente essenciais a tudo isso, né? Então, o nosso sistema de ensino aí vai mudar, né? Pelo menos para o módulo híbrido, né? De qualquer forma, muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta. É uma pergunta, né, assim, difícil de responder, porque a gente está falando de futuro, né? E, enfim, eu sinceramente, a gente ainda não teve, né, não sei a percepção da Audrey, mas esse impacto ainda tão significativo por meio, né, daquele contato que nós temos com as ações. Mas eu acho que sim, veio para ficar. Eu não sei se eu posso dizer que será dominante, mas eu acho que pode ser que haja uma tendência de se flexibilizar até por um regime híbrido mesmo, né? Algumas atividades, alguns dias da semana realizando no estabelecimento do empregador, outros dias em casa, especialmente naquelas atividades em que é possível se cobrar por demanda e por resultado. Tá? Existem, como eu falei para vocês, atividades que eu acho que o teletrabalho não se aplica. Né? Então, acho que, assim, quando a gente discutir numa nova realidade, e especialmente se o empregador verifica algumas vantagens nesta modalidade, rompendo talvez aquele muro que existia anteriormente, até pela cultura, né, que nós temos dentro aqui do país, do Brasil, eu acho que o teletrabalho ele acaba se tornando uma opção bem viável para algumas situações. Né? Como eu falei para vocês, assim, a minha percepção é que o empregador inserido no sistema capitalista, né, especialmente esse empregador que vai buscar sempre o lucro, e aí é a lógica do capitalismo mesmo, ele vai olhar o teletrabalho né, talvez com uma visão assim mais atenciosa, porque uma das grandes vantagens do teletrabalho sob a perspectiva do empregador é a redução de custos, né? Então, aquelas empresas grandes, imensas, aqueles escritórios, isso tem um custo de aluguel, tem um custo até do próprio pessoal que será contratado para as questões burocráticas, administrativas, e com o teletrabalho esse custo vai reduzir. Então, é possível que o empregador perceba que a aplicação do teletrabalho em algumas atividades em que esse empregador vai poder cobrar apenas a produtividade desse empregado é mais ainda vantajosa pela redução de custos indiretos. Tá? Mas eu confesso que eu não sei dizer se isso se tornará preponderante. Acredito que nos próximos anos não. A gente tem uma tradição muito grande do trabalho presencial. A mesma coisa, eu acho que a gente podia fazer até uma analogia com a questão do ensino. Né? Eu acho que o ensino presencial ele não vai ser substituído. Pode acontecer, né? São algumas atividades híbridas, ou o próprio EAD, que é uma tendência também por ser mais barato, inclusive, né? Por conseguir, de alguma forma, capilarizar maior, mas há vantagens e desvantagens em cada um desses regimes.
Tá? Mas agradeço muito a pergunta. Desculpe eu não te dar uma resposta exata, porque realmente eu não sei. Não sei se a Audrey quer contribuir aí também, me ajudar. Não dá para saber, né, Cristiano? Agora, realmente, a nossa legislação precisa melhorar, né? A gente tem aqui na Argentina, pertinho, em Portugal, legislações recentes e que são bem mais pormenorizadas e já tratam de situações que, por exemplo, o direito à desconexão, da preservação da intimidade do trabalhador, né, que tratam melhor da questão dos custos. E a gente já tem algumas categorias mais organizadas que estão tratando da questão dos custos nas convenções coletivas de trabalho também, né, estabelecendo um custo padrão, uma indenização padrão, por exemplo, que seja, né? Então, a gente precisa melhorar. Mas eu vou passar agora para a gente encerrar. A professora Odair, a professora tirou a mão? Ah, tá aí. Pois não, professora, tudo bem? Oi, boa noite. Tá? Tudo bem, tudo bem. Vou passar para a senhora para a gente poder depois encerrar, tá bom? Com certeza, bem rapidão. Doutor Cristiano, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Sensacional mesmo, está de parabéns. Um excelente professor, além de juiz, né? Muito bom. Olha só, quando os seus alunos não quiserem mostrar o rostinho deles, você faz assim, gente, hoje eu estou sem me barbear, não estou com a cara boa, não penteei meu cabelo, mas estou aqui mostrando a minha cara. Mostra a carinha de vocês aí, por favor, também. Eu faço isso com os meus alunos, né? Eles vão mostrando o rosto. Né? Isso é bom. Eu falo, estou descabelada, gente, me deu jeito no meu cabelo. Bom, então essa é uma dica. E eles acabam mostrando o rosto, entendeu? É bom essa troca de mostrar o rosto, né? Muito bom. Eu queria falar o seguinte, na Secretaria de Educação, nós tínhamos sempre, os colegas que estão nos ouvindo aqui, a gente tinha um dia que a gente não ia para a escola, seria a coordenação individual, que a gente ficava em casa, né? E a outra coordenação a gente ia para a escola e trabalhava lá, não ficava o tempo todo, mas a gente ia. Agora, nós não temos nenhum dia de folga desse jeito, não, que eles dizem que não é folga, professora, não é folga, a secretaria fala, é coordenação individual. Nós ficávamos em casa, agora a gente não tem mais essa condição de dizer eu estou livre do trabalho hoje, né? A gente precisa fazer atividades de segunda a sexta, e às vezes sábado também, que eles chamam de sábado letivo. A gente teve até um sábado letivo sábado passado, ou seja, a gente precisa estar todos os dias na plataforma, né, produzindo, e depois a gente faz o relatório, bem feito, dizendo que a gente realizou em todos os dias, ou seja, aumentou mais o nosso trabalho consideravelmente, né? E além disso, a gente perdeu o adicional noturno, né? A gente perdeu, que a gente começa agora às 18 até às 22. Então, não houve, assim, uma ajuda para a gente, né? Mas aqui, tirando esse assunto, não é ficar reclamando, não, essa não é a situação de ficar reclamar, é só a gente constatar um fato, e nós estamos trabalhando muito mais. Por exemplo, eu dou aula online, através do Google Meet, eu dou aula na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Todos os dias eu entro e dou aula para os alunos, olhando os alunos, e ainda coloco material no Google Sala de Aula, no Google Classroom, material e atividade, né? E fora o material impresso, que a gente precisa produzir com 15 dias de antecedência para mandar para a escola, depois recebe dos alunos e faz correção dos que não estão lá online. Ou seja, nós tivemos um acréscimo substancial no nosso trabalho. E o que eu percebo nos meus 62 anos de idade é que a gente precisa ficar sempre se vigiando, sabe? Porque tem que ter uma sensibilidade muito grande, uma sensibilidade em relação aos alunos, porque a gente recebe, por exemplo, ontem, domingo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, que a gente acaba tendo que ficar no WhatsApp também, entendeu? Está mais próximo dos alunos. E o aluno faz uma prova lá no PAS e coloca assim, professora, aí você olha lá a mensagem, olha,
minha prova que eu fiz aqui, a minha redação que eu fiz no PAS, hoje, por favor, professor, olha para mim se eu tenho alguma chance. Como você lidar nessa situação em pleno domingo, entendeu? É porque você tem que ter uma atenção com o aluno, um respeito pelo aluno e se colocar como trabalhadora, né? Trabalhadora na educação. Aí, meu filho falou, mãe, a senhora não vai responder. Eu falei, não, calma. Eu depois me sentei, olhei a redação e passei a mensagem para o aluno. Dada a situação de ansiedade do aluno, né? Você tem que respeitar isso também, aluno de ensino médio, da periferia, que é o lugar onde eu trabalho, em 619. Você tem que ver. Eu falei, esse menino talvez não tenha pai, não tenha mãe, ele tem a mim. Então, acabo trabalhando fora do horário. E a outra aluna, no próprio domingo, fala, professora, por favor. Aí ele fala assim, professora, como se estivesse em sala de aula. Aí, olha meu exercício para mim, já da noite, aluna de EJA, senhora, olha para mim, eu mandei 3 exercícios que eu fiz no Google Sala de Aula, olha para mim se está certo. Então, a sensibilidade, doutor Cristiano, tem que imperar, mesmo com o aumento de trabalho para nós. E nós, professores, precisamos estar atentos para isso, para a gente não adoecer, né? Porque o trabalho triplicou, pelo menos na minha visão, né? E aí a gente tem a necessidade de ter a sensibilidade para olhar os nossos alunos. É isso que eu queria colocar. Entendi. Obrigado. Cristiano, estou vendo que o Elvis está com a mão levantada. Elvis, você consegue manifestar rapidinho, só para a gente poder encerrar aqui? Que aí o Cristiano já comenta as 2 falas. A pergunta é rápida. Qual o tempo que o empregado pode ficar exposto à tela do computador, vídeo, sei lá? E, por analogia, se por analogia serve ao servidor também. Bem, a nossa legislação ela não tem isso de forma expressa. É assim, um tempo máximo de exposição à tela. A gente sabe que podem existir uma série de intercorrências em virtude dessa exposição, né? E eu também desconheço acredito que não, tá? É palpite, mas eu acredito que também não há qualquer tipo de limitação em relação ao trabalhador que seja servidor estatutário aí do Distrito Federal, tá? Agora, o que a nossa legislação ela estabelece é que, caso tenha sido contraída alguma doença em virtude, né, da forma como a atividade laboral era executada, né, o empregador, né, poderá ser responsabilizado. E aí a gente vai entrar em algumas questões relacionadas a direito civil, mas, de maneira geral, é isso, haverá a possibilidade de responsabilização. Vejam que essa possibilidade de responsabilização é para compensar o prejuízo moral ocorrido ou ressarcir o prejuízo da capacidade laborativa, da redução da capacidade laborativa do empregado, e não para prevenção. Para prevenção, existem medidas que poderiam ser tomadas também, né? Tanto sob uma perspectiva administrativa como uma perspectiva judicial. Mas aí, quer dizer, teria que se entrar com algum requerimento, alguma ação para demonstrar que aquela atividade estava sendo prejudicial naquele contexto específico. Tá? Não sei se a Aldra quer complementar em relação a isso. Está sem microfone. Está ótimo, esqueci. Bom, em razão do nosso horário, infelizmente, nós vamos ter que encerrar a nossa aula. Eu vou pedir agora, olha, professora Laís, vamos usar a sua técnica para os professores abrirem a tela para a nossa foto. Sim, eu falo isso. Funciona, doutora. Eu falo a minha filha não abre a tela de jeito nenhum. Eu tinha vontade que a professora falasse assim, vou te dar 0, professora. Que ela não abre, é um terror. Uma boa noite mais uma vez, estão vendo isso aí. Vamos para nossa foto, para nossas redes sociais, Paulo, Débora, Sereni,
Patrícia, Sandra, Sanderson, Aldaíris, Elvis, Sônia, Adriana, Cristiano. Então, quando eu falar 3, 1, 2, 3, a gente vai dar aquele sorriso para ficar todo mundo lindo, como nós somos naturalmente, né, na verdade. Então, vamos lá? 1, 2, 3. 3. A gente sempre faz isso, Cristiano, para a gente ficar gato, entendeu? Ou seja, para a realidade, para a foto fazer jus à realidade. Né? Todo mundo isso mesmo. Olha, Cristiano, sabia que só da aula, não, é claro que cada aula tem o seu mérito, a sua foi uma das mais participativas, o pessoal participou até, e eu acho que além do tema, tem muito a ver também com o seu estilo, você é um professor nato, viu, Cristiano? Eu nunca tinha assistido suas aulas, adorei, super didático, super pedagógico, foi muito bom, muito bom. E esse tema é um tema que não se encerra, né? É um tema que ele certamente, a gente vai estar falando dele aqui por muitos anos ainda, com muitos desdobramentos em vários aspectos. E esses jovens alunos, ou os alunos adultos, que os senhores e senhoras já têm, né? Eles serão impactados por isso, seja no trabalho, seja no ensino, mas serão impactados. Olha, a todos, muito obrigada, em especial agradecimento ao Cristiano, muito obrigada, Cristiano, por ter tirado um pouco do seu tempo para planejar e dar essa aula. Nossa gratidão de todos nós, da coordenação TJZ especialmente, e a todas as professoras e professores que estão aqui, nossa Eleni, a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã, tá bom? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Boa viu? noite. Obrigada, Cristiano. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Tchau. Boa noite a sensacional. todos. Obrigado pela paciência, e eu me coloco à disposição, precisando, né? Podem aí pegar meu contato aí com a Áurea, estou à disposição de vocês, tá? Acredito a gente muito que agradece. A gente que agradece, verdade. Obrigada, já estamos com saudade já. Um beijo para todo mundo. Tchau. Obrigado.